Olá, meus alunos do nono A, tudo bom? Vamos iniciar mais uma semana de estudos com a nossa disciplina de língua portuguesa. Bom, gente, na interpretação textual, né, a gente vai para o livro didático, a gente vai estudar o texto 1, que se chama capítulo 18, na página 101. Esse capítulo 18 é o trecho do livro Meia Hora para Mudar a Minha Vida, né? Semana passada vocês pesquisaram o resumo desse livro, né? Porque assim, para vocês compreenderem esse trecho, vocês teriam que ter uma noção do que acontece na história, quem são os personagens, enfim. E aí, né, a gente vai continuar estudando esse livro da Alice Vieira, Meia Hora para Mudar a Minha Vida. Né? E esse trecho do capítulo 18, gente, ele é o momento em que a Branca, que é a personagem principal, ela é levada para morar com a sua avó. Né? E aí eu trago alguns questionamentos para quando vocês forem ler o texto, vocês irem refletindo, né? Será que a Branca ela vai gostar de morar com a avó dela? Né? Vocês acham que ela vai gostar? Quais serão os sentimentos dela naquele momento? No momento dessa mudança, né? A rotina de vida dela, será que vai permanecer como antes ou vai mudar completamente? Né? Todos esses questionamentos vocês vão encontrar respostas lá no texto, capítulo 18. Né? E a atividade de interpretação textual e produção está no livro didático, atividade Primeiras Impressões, da página 103, questões 3, 4 e 5. Tá? Copiar e responder. Caso vocês não entendam o texto numa primeira leitura, façam uma nova leitura, tá bom? Quanto mais você lê, melhor você compreende. Na gramática, gente, a gente vai retomar os nossos estudos sobre os escritores do SPAES, né? Vocês devem estar lembrando que a gente, antes da avaliação mensal, a gente estudou o D1 e o D2, agora a gente vai estudar o D3 e o D4. Vamos conhecer um pouco. Lembrando que não é importante, gente, vocês ficarem preocupados em decorar. O que é o D3? O que é o D4? Não. O importante é você desenvolver a sua habilidade com base nesse descritor. Bom, gente, D3. O D3 é inferir o sentido de palavra ou expressão. O que é isso? Né? Coloquei aí alguns trechos para a gente comentar. As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas. O que significa? Elas podem assumir, em contextos diferentes, significados também diferentes, né? Que é o chamado sentido denotativo e o sentido conotativo, né? Que com certeza vocês já devem ter ouvido falar. O sentido denotativo é o sentido real da palavra e o sentido conotativo é o sentido figurado. Então a gente tem que ficar atento quando a gente vai ler um texto para ver com que sentido essa palavra está inserida lá naquele contexto, né? Assim, para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique entre os vários sentidos possíveis de uma determinada palavra aquele que foi particularmente utilizado no texto. Eu coloquei dois exemplos em que a palavra manga ela é utilizada com significado diferente. Quando eu digo a manga está verde, eu estou me referindo à manga fruta. Quando eu digo a manga rasgou, eu estou me referindo à manga da blusa, não é verdade? Então, assim, eu não tenho que levar em conta somente a palavra em si, eu tenho que levar em conta o sentido, qual é o contexto em que ela está sendo inserida. Então, esse é o descritor 3. Então, eu trouxe aqui um texto para a gente, né, fazer a leitura e resolver uma questão desse descritor. Computador vence humano em Go, jogo mais complexo que xadrez. O jogo era um dos poucos que permanecia dominado por humanos, do autor Felipe Germano. Um computador, enfim, bateu um humano em Go, jogo chinês conhecido por ser um dos mais complexos do mundo. A ideia é simples. Peças são colocadas sobre os pontos formados no tabuleiro. Se você cerca uma ou mais pedras adversárias, elas se tornam suas. Nenhuma peça se mexe, apenas novas são adicionadas. O ponto é que a grande quantidade de casas no tabuleiro aumenta muito as possibilidades de estratégias do jogo. Uma partida pode ter mais resultados do que a quantidade de átomos estimados no universo, o que torna quase impossível um computador calcular as melhores jogadas. Ou melhor, tornava. O Google acredita que esse desafio vai ficar no passado. A empresa afirma ter inventado uma máquina que é praticamente imbatível no jogo.
né, da revista Super Interessante. Não é o texto todo, gente, é só um trechinho, tá bom? Vamos à questão. No trecho, um computador, enfim, bateu um humano em Go, jogo chinês conhecido por ser um dos mais complexos do mundo. O termo bateu significa. Bom, gente, quando a questão ela já fala no trecho, né? Você não precisa retornar ao texto. Você tem que prestar atenção, né? No trecho que a questão está pedindo. Então, assim, o termo bateu nesse trecho aí, ele está com que sentido? Ele está com o sentido de atingir, de vencer, de golpear, de machucar, né? Será que o computador ele ia golpear alguém, ele ia machucar alguém, né? Então a gente percebe aí que a opção correta, né, é a opção B, não é verdade? A opção vencer. Vamos para o D4. O D4, gente, é interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Bom, vamos relembrar linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é quando eu tenho palavras, né? Linguagem não verbal é quando eu tenho apenas imagens. Então, o D4, eu vou ter que interpretar textos que tenham esses dois tipos de linguagens, tá? Para demonstrar essa habilidade, não basta apenas decodificar sinais e símbolos, mas ter a capacidade de perceber a interação entre a imagem e o texto escrito. A integração de imagens e palavras contribui para a formação de novos sentidos do texto. Então, você, aluno, quando você estiver lendo uma questão que tenha imagens, você tem que estar ligado, né, para você compreender tanto o que está sendo mostrado na imagem quanto no que está sendo mostrado no texto. Qual é a relação, né? Também trouxe aqui uma questãozinha, trouxe aqui uma tirinha, tá? Vamos ver. Como você está hoje? Bem, eu quero raspar o topo da cabeça e pintar as laterais de rosa com tiras na horizontal, tá? Senhora, o corte de sempre, Pet. Bom, acho que esse cara sabe de onde vem o dinheiro. Aí nós temos uma tirinha em que o personagem, né, eles estão no cabeleireiro, né? E aí, assim, a tirinha, gente, ela tem geralmente esses dois tipos de linguagem, né? Tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. E aí, o que a questão está pedindo? No último quadrinho, a expressão do menino sugere que ele ficou. O que significa a expressão do menino? Significa o quê? O rosto dele, significa o corpo, né? O que é que ele está querendo expressar? A gente vê aí no último quadrinho que ele abriu a boca para falar. Então, como foi que ele ficou? Irritado, animado, assustado ou entusiasmado? Bom, aqui a gente vai eliminando, né, pessoal? Por exemplo, quando eu vou na opção A, irritado, automaticamente eu já percebo que sim, ele ficou muito irritado. É só observar a diferença do segundo quadrinho para o quarto, né? Opção B, animado, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, essa daí poderia ser a correta. Assustado também não e entusiasmado muito menos, né? Então, a opção correta é a opção A, né? Ele ficou irritado. E a atividade dessa semana, gente, sobre os escritores também é no mesmo estilo do D1 e do D2. A gente vai colocar o link, tá bom? Com 6 questões. As questões D3 e D4 com os níveis fácil, médio e difícil, tá bom? Que nem na semana anterior. E aí eu coloquei aqui uma frase, gente, né, pra gente refletir um pouco, que diz que estudar é conhecer mundos diferentes, né? E aí a mensagem que eu quero deixar para vocês, gente, é que assim, que vocês não parem de estudar, que vocês não parem de ler, não parem de pesquisar. Não fiquem presos apenas ao que o professor passa para você pesquisar. Vá além, né? Veja vídeos daquele conteúdo. Não espere somente pela orientação do professor, tá? Porque assim, quanto mais conhecimentos a gente tem, mais a gente vai além, mais a gente... ninguém vai retirar esse conhecimento de nós, né? Conhecimento é algo que ninguém retira, né? E é isso, gente. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? E até a próxima.